Olá, meu nome é João Salles, sou estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Paraíba e venho apresentar o artigo sobre a contribuição dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica para a redução de CO2 no estado do Ceará, publicado na Revista Brasileira de Meteorologia, pelos alunos Marcos Antônio Tavares Lira, Marina Larice da Silva Melo, Larissa Mendes Rodrigues e Natiana Ribeiro Militão de Souza. Este artigo tem como objetivo analisar a contribuição da geração distribuída dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, que proporcionam a redução das emissões de CO2 no estado do Ceará. Foram utilizadas informações de potência instalada da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e estimados os dados de energia gerada e as emissões de dióxido de carbono evitadas a partir do uso da geração distribuída por fonte solar fotovoltaica. A forma como a energia é produzida está na origem de muitos problemas ambientais atuais. Com base nisso, as fontes de energia são a principal estratégia de como mitigar os gases do efeito estufa, devido à importante participação do setor energético nas emissões globais. Desta forma, foi possível a identificação espacial dos sistemas de geração distribuída por fonte solar fotovoltaica no estado do Ceará. A pesquisa foi realizada no estado do Ceará, localizado na região Nordeste, que está dividida em 7 mesorregiões, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Segundo o Atlas Brasileiro da Energia Solar, a região Nordeste possui o maior potencial solar, com um valor médio de 5,49 kWh por metro quadrado, sendo a média de radiação solar por metro quadrado no Ceará atingindo cerca de 5,5 kWh por dia, uma das mais altas do território brasileiro. Para a obtenção e análise dos dados utilizados para mapear a geração distribuída de energia elétrica a partir de fonte solar fotovoltaica, no estado do Ceará foram coletados os dados a partir do Banco de Geração de Informação, o BIG, ou seja, unidades consumidoras com geração distribuída e as usinas regularizadas em operação e construção ou planejamento. Foram realizados os seguintes levantamentos: quantificação e localização dos empreendimentos de geração distribuída no estado do Ceará. Após esse procedimento, foram traçadas as caracterizações do perfil das unidades consumidoras, considerando o ano de instalação, a potência instalada, a classe e a quantidade de unidades consumidoras que receberam os créditos. Para mapear a distribuição espacial dos empreendimentos em estudo, foram utilizados os dados do BIG através do software ArcGIS. Para estimar a energia gerada, foi realizada uma caracterização do dado de potência instalada em cada unidade consumidora, ou seja, nas residências, e no estado do Ceará, para posterior cálculo referente à estimativa de energia gerada no período 2013 a 2017, que são os anos onde possui dados no sistema da ANEEL. Nesse cálculo, mostra de forma aproximada a capacidade da edificação manter-se autônoma apenas fazendo uso da energia solar, ou seja, independente da energia na rede. No cálculo estimado da geração de energia, pode-se utilizar a equação onde E é o consumo médio durante o ano, em kWh, ele é igual à potência instalada, vezes o número de dias, vezes a média anual de radiação solar do estado do Ceará, vezes o rendimento do sistema em porcentagem. Essa equação foi utilizada para estimar os valores do consumo mensal e anual, respectivamente, de energia gerada por sistema solar fotovoltaico nas 7 mesorregiões de Ceará, utilizando-se rendimentos do sistema de 80%. E as médias de radiação solar foram fornecidas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEM. O cálculo para a quantificação das emissões de CO2, bem como os demais gases que compõem o efeito estufa, foram previstas no projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que é parte integrante do Protocolo de Quioto e pode-se observar nessa última equação aí, onde ECO2 são as emissões anuais de dióxido de carbono, que é igual à energia gerada durante o ano, vezes o fator de emissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, em toneladas de CO2. Foi gerado, então, um mapa de distribuição dos sistemas fotovoltaicos de geração e distribuição do Ceará de 2013 a 2017, como pode se observar na figura. E a partir desse mapa, observou-se que o Ceará possui 717 unidades consumidoras de geração distribuída. Na mesorregião de Fortaleza, em destaque, pode-se observar cerca de 69% dessas unidades, sendo 315 na cidade de Fortaleza e 89 na cidade de Eusébio.
As demais 6 mesorregiões possuem apenas 31,1%. Nas cidades de Fortaleza e Eusébio, elas também possuem as maiores áreas ocupadas, nos telhados de residências, coberturas de estacionamentos e coberturas de edifícios, bem como o maior número de empresas atuando no setor fotovoltaico, que justifica a maior representatividade. Aqui na segunda figura, na parte superior direita, são mostradas as quantidades de unidades consumidoras conectadas referente aos anos 2013 a 2017, em que percebe-se que um salto de 198 unidades de 2016 para 381 em 2017, um aumento de quase 200%. Uma das causas para esse crescimento está o Estado do Ceará ter fomentado ações de incentivo à matriz energética através de isenção de impostos, financiamento por bancos e normas que contribuem para o crescimento no mercado. Em relação à distribuição dos sistemas fotovoltaicos, na figura abaixo, verificou-se uma maior concentração do setor residencial, com quase 70%, e em seguida pelo setor comercial, com um pouco mais de 23%. Este maior número no setor residencial pode ser justificado pela maior conscientização dos moradores em utilizar fontes alternativas de energias renováveis. Pode-se constatar o crescente aumento da produção de energia gerada por essa matriz de energia solar fotovoltaica conectadas à rede elétrica do estado do Ceará, conforme essa tabela no canto superior direito. A reduzida necessidade de manutenção e a disponibilidade do recurso solar reforça a necessidade de uma maior implementação de sistemas fotovoltaicos no Brasil, em especial na região Nordeste, que possui uma grande área com excelente intensidade de radiação solar o ano todo. Pesquisas recentes destacam que se 1% do território cearense fosse utilizado para a instalação de painéis fotovoltaicos, a produção de energia elétrica no estado seria suficiente para atender 100% da sua demanda. Porém, devido à falta de cooperação entre Estado e município, além da falta de incentivos fiscais, encontram-se essas barreiras para o crescimento desse tipo de energia. As elevadas taxas tributárias, ou seja, os créditos cobrados pelo excedente produzido que é injetado na rede, são ainda existentes no Brasil, tornando-se assim as ações governamentais até então incipientes. E, de acordo com os dados obtidos, verificou-se um aumento das emissões de CO2 evitadas. Observou-se também um aumento expressivo de 682% das emissões evitadas de CO2 no período 2015 a 2016, pelo consumo de energia gerada através de sistemas fotovoltaicos, como pode-se observar nessa tabela abaixo. Conclusão. Foi possível alcançar o objetivo proposto, levando em consideração os aspectos ambientais, nos quais a contribuição dos sistemas fotovoltaicos para a redução de emissões de CO2 no estado de Ceará, através do uso de cálculos de quantificação de emissões evitadas de CO2, que poderão servir como base para outros estudos. A energia solar fotovoltaica por geração distribuída no estado de Ceará mostra a relevância no planejamento estratégico no setor energético cearense para os próximos anos, como ampliar medidas que estimulam o desenvolvimento da geração distribuída, além do que se tem atualmente, que é a isenção de CMS, PIS, CONFINS e processos simplificados de licenciamento ambiental. Chegou à conclusão também que o estado do Ceará pode utilizar os exemplos do estado de Goiás e de Tocantins, onde os mesmos firmaram acordos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 37% até 2025 e 43% até 2030, como foi o caso do estado de Goiás. Já no estado de Tocantins, eles concedem desconto de até 80% no IPTU, ISSQN e no ITBI para as edificações que tiverem instalado um sistema de aproveitamento de energia solar. Sendo assim, espera-se que esse estudo venha a gerar alternativas que possam diversificar a matriz energética brasileira, em especial no estado do Ceará, por fonte solar fotovoltaica, devido às características geográficas que possibilitam o incremento dessa fonte de energia renovável e inesgotável, através de seu uso para a redução dos impactos ambientais na busca, então, de um controle climático.